Você já parou para pensar se realmente conhecemos todas as criaturas que habitam o nosso planeta? A ciência afirma que muitas espécies foram extintas há milhares, até milhões de anos. Mas será que isso é verdade? Ou será que algumas dessas criaturas ainda podem estar vivas, escondidas em florestas, montanhas e regiões remotas que o homem jamais explorou por completo? Prepare-se, porque no vídeo de hoje você vai conhecer 7 animais considerados extintos, mas que ainda podem estar rondando a Terra em segredo. Cada um deles carrega mistérios, relatos recentes e histórias que desafiam a lógica da ciência. E quando você ouvir essas evidências, vai começar a se perguntar: será que o impossível pode ser real? Então já se ajeita aí, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a forma como você enxerga o mundo natural. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios. Agora, vamos juntos explorar os animais extintos que podem ainda estar vivos e você decide se acredita ou não nessas histórias. O Megatherium foi uma das maiores criaturas que já habitaram o planeta. Uma preguiça colossal que podia atingir até 6 metros de comprimento e pesar quase 4 toneladas. Imagine um animal com a força de derrubar árvores inteiras apenas com seu corpo pesado. Ele viveu na América do Sul durante milhares de anos. Segundo registros fósseis, desapareceu há cerca de 10 mil anos. As causas mais prováveis seriam as mudanças climáticas e a intensa caça feita por humanos. Mas será que essa história terminou mesmo ali? Relatos vindos da Amazônia despertam uma dúvida intrigante. Tribos locais descrevem uma criatura chamada guarda-esfregão, que se parece assustadoramente com o Megatherium. Ela seria capaz de andar ereta sobre 2 patas, emitir rosnados ensurdecedores e até virar canoas nos rios. Esses relatos passaram de geração em geração, mantendo o mistério vivo. Muitos acreditam que o interior da floresta, ainda tão inexplorado, poderia ser o esconderijo perfeito para algo tão extraordinário. Afinal, a Amazônia é vasta, densa e cheia de segredos. Expedições modernas reforçam esse mistério. Exploradores relataram encontrar pegadas imensas, marcas de vegetação destruída e até ouviram sons estranhos ecoando nas profundezas da selva. Nenhuma prova concreta foi registrada, mas isso só aumenta a curiosidade. Para alguns cientistas, a falta de evidências não significa ausência. A floresta tropical pode esconder criaturas ainda desconhecidas, e talvez até sobreviventes de eras antigas. O Megatherium, que julgávamos extinto, pode estar apenas observando, escondido entre sombras e árvores milenares. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados a conquistar os céus com voo motorizado. Eles não eram dinossauros, mas sim répteis voadores que viveram entre o final do Triássico e o fim do Cretáceo. Algumas espécies chegavam a ter mais de 10 metros de envergadura, dominando o céu de forma assustadora. Com ossos ocos e corpos leves, eram construídos para o voo, mas também se moviam no solo com agilidade. Alimentavam-se de peixes, pequenos animais e até carniça. Oficialmente, desapareceram há 66 milhões de anos, mas será que foi o fim? Relatos modernos desafiam a ciência. Em Papua Nova Guiné, moradores descrevem uma criatura chamada Hopen, com asas coriáceas, cauda longa e até uma estranha bioluminescência na ponta. Eles afirmam que essa criatura sobrevoa os céus à noite, assustando aldeias e atacando animais. No Texas e no Arizona, nos Estados Unidos, há testemunhas que garantem ter visto répteis alados de grande porte. Suas descrições coincidem com a aparência dos pterossauros, especialmente no voo planado e silencioso. Seriam apenas lendas ou algo muito maior? Alguns relatos chegam a mencionar ataques a gado, deixando marcas misteriosas nos corpos dos animais. Nenhuma prova científica definitiva foi encontrada, mas o fascínio persiste. Pesquisadores da criptozoologia argumentam que a vastidão de áreas pouco exploradas pode esconder surpresas. Afinal, se criaturas marinhas gigantes ainda são descobertas nos oceanos, por que não nos céus ou florestas? A ideia de que um sobrevivente da era dos dinossauros ainda viva entre nós é assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Os pterossauros talvez nunca tenham partido por completo. O moa foi uma das aves mais impressionantes que já existiu. Sem asas, mas com pernas incrivelmente fortes, ele podia chegar a mais de 3 metros de altura. Seu longo pescoço permitia alcançar folhas e frutos nas copas das árvores, tornando um herbívoro dominante em seu habitat.
Essas aves viviam em florestas densas e planícies da Nova Zelândia. Sua presença era tão marcante que se tornaram parte essencial do equilíbrio ecológico local. No entanto, sua história tomou um rumo trágico após a chegada dos seres humanos. Por volta do ano 1300, os povos Maori chegaram à Nova Zelândia. Rapidamente, começaram a caçar os moas para se alimentar, além de destruir parte dos habitats em que viviam. Em apenas alguns séculos, aves que haviam resistido por milhares de anos desapareceram por completo. Oficialmente, o último moa foi extinto no século XV. Ainda assim, desde o início do século XX, relatos misteriosos começaram a surgir. Pessoas afirmam ter visto enormes aves sem asas atravessando trilhas e florestas na Ilha Sul. Esses relatos incluem pegadas enormes, galhos quebrados e até sombras imensas desaparecendo entre as árvores. Embora a ciência não tenha provas concretas, muitos exploradores acreditam que o interior remoto da Nova Zelândia possa abrigar segredos ainda não revelados. A região é montanhosa, densa e pouco explorada, o que aumenta as chances de criaturas passarem despercebidas. Se alguma ave tivesse sobrevivido em silêncio, o moa seria uma das candidatas mais prováveis. Afinal, seu tamanho e resistência fazem dele uma lenda viva nas terras da Nova Zelândia. No coração da bacia do Rio Congo, uma das regiões mais misteriosas e inexploradas do planeta, surge a lenda do Mocha Lembe. O nome, em língua lingala, significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. Descrito como um réptil colossal de até 10 metros de comprimento, com pescoço longo e corpo robusto, ele se assemelha incrivelmente a um diplodoco, um dinossauro herbívoro extinto há milhões de anos. A primeira menção escrita sobre o Mocha Lembe surgiu no início do século XX, quando exploradores europeus documentaram as crenças das tribos locais. Os povos nativos afirmam que a criatura habita regiões pantanosas e rios profundos. Alguns dizem tê-lo visto atravessar águas turbulentas, criando ondas gigantescas com sua passagem. Há relatos de barcos virados por sua força, como se o animal estivesse defendendo o território. Décadas de expedições tentaram encontrar provas concretas, mas nenhuma evidência científica definitiva foi registrada. Ainda assim, as histórias persistem, passando de geração em geração. A cada novo avistamento, o mistério do Mocha Lembe só aumenta. Os cientistas mais céticos sugerem explicações alternativas poderiam ser hipopótamos, crocodilos ou até grandes lagartos confundidos com algo maior. No entanto, os relatos de pescoço longo e cauda volumosa não se encaixam perfeitamente nessas hipóteses. Isso faz com que o Mocha Lembe permaneça como um dos maiores enigmas da criptozoologia mundial. A selva africana é vasta e pouco explorada, repleta de regiões intocadas pelo homem moderno. Quem sabe um dinossauro não sobreviveu ao tempo, escondido nas profundezas do Congo? Os mamutes foram parentes diretos dos elefantes atuais, mas muito mais imponentes. Podiam atingir até 4 metros de altura e pesar impressionantes 10 toneladas. Cobertos por uma espessa camada de pelos, eles eram perfeitamente adaptados às duras condições da Era do Gelo. Suas enormes presas curvas, que chegavam a medir 5 metros, eram usadas tanto para defesa quanto para cavar o gelo em busca de alimento. Por milhares de anos, vagaram por vastas regiões da Eurásia e da América do Norte. Oficialmente, acredita-se que desapareceram há cerca de 10 mil anos. No entanto, uma pequena população sobreviveu muito além do esperado. Na isolada ilha de Vrangel, no Ártico, mamutes ainda caminhavam sobre o gelo até cerca de 4 mil anos atrás. Isso significa que esses gigantes ainda estavam vivos quando as pirâmides do Egito já haviam sido erguidas. Descobertas científicas no permafrost siberiano revelaram carcaças quase intactas, com pele, carne e até pelos preservados. Essas descobertas reacenderam a esperança de que, em algum lugar remoto e gelado, eles ainda possam existir. A ciência moderna deu um passo além. Pesquisadores já sequenciaram o DNA dos mamutes e estão tentando recriá-los por meio de clonagem e engenharia genética. O objetivo é não apenas ressuscitar a espécie, mas também restaurar ecossistemas das pastagens árticas e até combater os efeitos das mudanças climáticas. Enquanto isso, caçadores e exploradores da Sibéria relatam avistamentos de criaturas peludas, enormes, atravessando a tundra nevada. São apenas lendas, enganos, ou será que os mamutes realmente nunca nos deixaram por completo?
A Megalania foi um dos maiores répteis terrestres que já existiram. Este lagarto colossal podia atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar quase 500 quilos. Era parente próximo do dragão de Komodo, mas muito maior e mais letal. Cientistas acreditam que era o predador supremo da Austrália pré-histórica, caçando grandes marsupiais como os diprotodontes. Com dentes afiados e possivelmente saliva venenosa, bastava uma mordida para derrubar suas presas. Sua imponência o colocou no topo da cadeia alimentar por milhares de anos. O que intriga é que algumas histórias sugerem que a Megalania pode não ter desaparecido completamente. Lendas aborígenes falam de cobras gigantes com pernas que rondavam a paisagem. Já no século XX, caçadores de Queensland relataram encontros com criaturas imensas que se moviam pela mata, deixando rastros gigantescos. Até mesmo pegadas incomuns foram encontradas em áreas remotas. A vastidão do interior australiano, com desertos e florestas quase intocados, alimenta a hipótese de que algum descendente desse monstro ainda exista escondido. Pesquisadores de criptozoologia acreditam que a Megalania poderia sobreviver em populações pequenas, longe dos olhos humanos. A Austrália possui grandes extensões pouco exploradas, que podem abrigar segredos surpreendentes. Para os cientistas mais céticos, esses relatos podem ser apenas confusões com lagartos monitores comuns, vistos em condições adversas. No entanto, a possibilidade de um predador gigante rondando silenciosamente o sertão australiano continua a alimentar mistério e medo. Se um encontro real acontecer, seria como reviver a era dos dinossauros em pleno século XXI. O urso de Nandi é uma das criaturas mais enigmáticas da criptozoologia africana. Relatos dizem que ele habita as regiões remotas do Quênia e de Uganda, surgindo principalmente à noite. Sua aparência é descrita como uma mistura de urso, hiena e leopardo, um animal musculoso, com pelos densos e comportamento agressivo. Testemunhas afirmam que emite rosnados profundos e assustadores, capazes de gelar o sangue de quem o ouve. O mais curioso é que não há registro de ursos vivendo naturalmente na África, o que torna esse mistério ainda mais intrigante. Desde o início do século XX, colonos europeus, viajantes e moradores locais relatam encontros com essa criatura misteriosa. Alguns afirmam ter visto o animal perseguindo gado, outros descrevem ataques noturnos em aldeias isoladas. Rastros gigantes, marcas de garras e até carcaças mutiladas reforçam a lenda. Para as tribos locais, o urso de Nandi não é apenas uma história, mas uma ameaça real. Eles o consideram uma fera poderosa, capaz de caçar silenciosamente e desaparecer na escuridão da savana. Pesquisadores tentam explicar os relatos de diversas formas. Alguns acreditam que poderia ser uma espécie relíquia, como uma hiena gigante extinta que teria sobrevivido em pequenos grupos. Outros sugerem que seja apenas uma mutação rara de um animal já conhecido, como uma hiena ou leopardo. Mas até hoje, nenhuma prova concreta foi encontrada. Enquanto isso, os testemunhos continuam a surgir, alimentando o mistério. Se o urso de Nandi realmente existir, ele pode ser uma das últimas bestas desconhecidas escondidas nas florestas e savanas da África. O planeta em que vivemos é vasto, misterioso e cheio de segredos ainda não revelados. A cada floresta intocada, a cada montanha isolada e a cada rio profundo, surge a possibilidade de que algo que acreditávamos extinto ainda esteja vivo. Talvez essas criaturas nunca tenham nos deixado, apenas aprenderam a se esconder das nossas descobertas. Afinal, quem pode afirmar com certeza que conhecemos tudo o que existe na Terra? Se novas espécies continuam sendo descobertas todos os anos, por que não acreditar que gigantes do passado ainda rondam entre nós? O que hoje chamamos de mito ou lenda, amanhã pode se revelar como um fato científico. Agora eu quero saber de você, qual dessas criaturas você acredita que ainda pode estar viva? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate só está começando. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também ama mistérios. Afinal, nunca sabemos, o próximo grande segredo da natureza pode estar escondido bem diante dos nossos olhos.